Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, e ó, a Go Black tá com tudo. E hoje, para comemorar o Dia das Garrafas, a gente vai trazer muitas promoções para você entrar agora no site da GoCase e aproveitar a maior Black Friday de todos os tempos. Começando com a garrafa Urban saindo por menos de R$70. E ó, para você utilizar o cupom que está aparecendo aqui na tela, o cupom alemão, para você ter mais descontos ainda nas suas compras, o cupom ele só é válido acima de R$99, né? Para compra aí acima de R$99. Então, como a garrafa Urban está saindo por menos de R$70, você vai comprar a sua garrafa Urban e ó, adiciona uma capinha aí, ó, da sua preferência, né? Na sua compra e você vai ter um desconto ainda maior com o cupom alemão que está aparecendo aí na tela para vocês. Olha só essa capinha personalizada aqui do canal, que capinha maravilhosa. E tem mais, não é só a garrafa Urban que está em promoção. A garrafa Mini também está saindo por R$ 99,90. Olha só essas garrafas aí maravilhosas para você dar de presente aí para a criançada e para mim a mais da hora, a garrafa Fresh saindo por menos de R$130. Essa garrafa aqui, rapaziada, olha só a qualidade deste produto, também personalizável, né? Essa aqui eu coloquei o nome do canal, essa garrafa aqui de 950 ml que mantém as temperatura aí se você quiser deixar ali aquele café, né? Mantém a temperatura quente, mantém também se você quiser tomar um refrigerante, uma água, né? Então, realmente, a garrafa Fresh, ela tem um material impressionante e ó, vale lembrar, galera, que todos esses produtos são licenciados, né? Então a gente vai estar ajudando também o nosso clube do coração, o São Paulo, tá bom? Então não perca tempo e aproveite as promoções. Rapaziada, vamos falar sobre o São Paulo que entra em campo já amanhã, né? Fala, alemão, acabamos de entrar em campo, é assim mesmo. Então, daqui a pouquinho já tem jogo contra o Red Bull Bragantino, né, pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo tentando engrenar aí uma boa sequência, vem nos últimos 3 jogos de 2 vitórias e 1 empate. O Bragantino voltou a vencer depois de 4 derrotas consecutivas, né, venceu no seu estádio a equipe do Corinthians. O São Paulo que novamente jogará no estádio da Vila Belmiro, né? Então, no último jogo nós tivemos uma renda que foi, apesar do público baixo, considerada positiva, né? Tivemos 11 mil pessoas na Vila Belmiro e uma renda de R$800 mil. Só para efeito comparativo, o último jogo do São Paulo no Morumbi foi contra o Bahia, eu estive lá presente, foram 15 mil torcedores e uma renda, né, de R$600 mil. Isso se deve, né, ao aumento do preço do ingresso, né? Lá na Vila Belmiro o ingresso ficou um pouquinho mais salgado do que estava no estádio do Morumbi, e contra o Bragantino mais uma partida nesse estádio, né? Vamos com tudo pra gente vencer e a gente fica com essa dúvida. E aí, quem será que joga ali na ala, né? Será que o Enzo Dias, que estava suspenso, volta à equipe titular, ou será que o Ferreira vai ter mais uma oportunidade depois de simplesmente destruir com o jogo, né? Jogou demais o Ferreira, tem bons números, né? Chegou à marca de 8 gols na temporada. Só para efeito comparativo, né? 2024, ano passado, foi o primeiro ano do Ferreira como jogador do São Paulo. E ele também fez 8 gols com a nossa camisa. Nessa temporada ele já igualou essa marca e ainda restam 6 partidas do Campeonato Brasileiro. Ele também soma 4 assistências, né? 2 assistências a mais do que na última temporada. E ele também está no top 3 maiores dribladores do Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas do Paulo Henrique, do Vasco da Gama, e também do John, do Red Bull Bragantino, né? Então o Ferreira está crescendo aí de produção, apesar de ser hoje, né, um jogador considerado reserva ali para o ataque, mas quem sabe na ala ele não se encontre, né, não se encaixe nesse time do São Paulo. O que você acha sobre essa possibilidade? Você colocaria o Ferreira ali, né, contra o Bragantino, ou você acha que o Enzo de fato vai voltar à condição de titular ali por aquele setor? Deixem aí nos comentários sua opinião. Galera, ontem tivemos um clássico aqui no estado de São Paulo, né? Lá no Allianz Parque teve Palmeiras 2, Santos 0. Isso aí, obviamente, acredito que muitos São Paulinos estivessem de olho no jogo, não por conta de tabela, né? Até porque o Palmeiras está lá em cima e o Santos está lá embaixo. O São Paulo está numa faixa intermediária, né? Mas depois do jogo, o Abel Ferreira deu uma declaração interessante e mandou um recado para o nosso técnico, né? Para o Hernan Crespo, né? O Crespo
que foi questionado na sua última entrevista coletiva e falou que Palmeiras e Flamengo hoje vivem uma situação financeira completamente diferente dos outros clubes, não só aqui do futebol brasileiro, né, mas da América do Sul, e isso em tese, né, encurta o tempo que os técnicos têm para dar resultado. E o Abel Ferreira não ficou nada satisfeito com essa declaração, né? Apesar dos dois serem amigos, o Abel Ferreira lembrou lá da primeira passagem do Crespo, né, em 2021, dizendo que eles eram vizinhos. O Abel inclusive chamou o Crespo para jantar, pagou a conta, ele disse isso, né, na sua entrevista, e disse também que quando chegou ao futebol brasileiro tinha o mesmo dinheiro que o técnico Hernan Crespo tem hoje, né? Então, obviamente, fez alusões ao planejamento que o Palmeiras fez nesses últimos anos e falou, né, que a sua maior aposta, junto com a diretoria, foi na venda de jogadores da base. Então, a prioridade do Palmeiras foi a base. Vendeu 4, 5 jogadores, beleza, que são jogadores totalmente fora de série, né? Vendeu aí Hendrick, vendeu Estevão, vendeu Luiz Guilherme, vendeu Vitor Reis, agora pode vender o Alan, além de outras peças, né? São garotos que a gente sabe, né, que nem todos os clubes têm, mas o São Paulo teve garotos de qualidade. A diferença é que o Palmeiras soube vender. E aí o Palmeiras vendendo, veio títulos, com títulos veio patrocínio, e aí é um ciclo vicioso, né? Então vai valorizando ainda mais seus jogadores. O Palmeiras vendeu só, por exemplo, né, o Richard Rios, que em tese não é jogador da sua base, mas vendeu por uma baita de uma grana, né? Então hoje o Palmeiras de fato vive, né, uma outra realidade financeira do que a gente por conta de outras situações. Mas eu não entendo o São Paulo ficar para trás, né? Porque se a gente for falar de estádio, as duas equipes têm estádio. Patrocínio, hoje o Palmeiras, em tese, tem patrocínios melhores do que o São Paulo. A base, eu nunca achei que a base do São Paulo ficava para trás de nenhuma outra. Hoje o Palmeiras traz mais investimentos e vende muito melhores os seus jogadores, né? Eu vou comparar aqui Henrique e William Gomes com Estevão e Hendrick, por exemplo. Acho que não, acho que esses jogadores estão aí em um outro patamar, mas não dá pra gente também colocar o Henrique e o William Gomes pra nada, que são jogadores que com certeza vão estar daqui a algumas temporadas no mais alto nível que tem o futebol mundial, são jogadores extra classe. Isso eu falo sem sombra de dúvidas, acompanho as categorias de base. Ontem, por exemplo, estava assistindo aí a Copa do Brasil Sub-20, Atlético Mineiro e Flamengo. Sempre olho, né, os talentos aí, não só do nosso clube, mas também para saber como estão as outras bases, né, só para a gente fazer também alguns comparativos, né. Então, acho que o São Paulo perdeu muito dinheiro nessas negociações que fez. Mas a gente precisa, às vezes, também se espelhar em boas gestões. São Paulo vem de péssimas gestões. Péssimas, não à toa que estamos na situação em que nos encontramos, né? Situação que hoje não possibilita a gente fazer um investimento, fazer uma contratação. E ó, só para você ficar ligado, você vai ficar revoltado com essa informação, assim como eu fiquei quando eu soube agora há pouco. O São Paulo precisa vender 55 milhões de reais para fechar o caixa de maneira verde até o término da temporada. E você vai falar, ué, Alemão, mas vendeu o William, vendeu o Henrique, vendeu o Alves, vendeu o Ferreira, vendeu o Moreira, vendeu não sei quem. Os jogadores que estavam aí com contrato não renovaram, como por exemplo o Hunter Soldi, como por exemplo o Lisieiro, como por exemplo não sei quem. Você vai falar, Alemão, saiu tanto jogador, vendeu as joias das categorias de base e ainda precisa vender 55 milhões? Sim, se quiser fechar o ano no positivo, 55 milhões de reais em vendas vai ter que ser feito. E aí eu te pergunto, quem hoje, né, de acordo com a realidade financeira do São Paulo, está valendo aí 55 milhões de reais? Então, só para vocês ficarem cientes, terão que ser pelo menos 2 vendas. Será que vai ser o Luca? Será que vai ser o Mike? Será que vai ser o Igão? Será que vai ser quem? O Yang? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre essa informação completamente revoltante, né? Porque a gente falou, pô, deixamos de contratar o Marcos Leonardo por apenas 12 milhões. Vendemos joias. O Ferreira poderia ter ajudado na Libertadores, o William Gomes, o Henrique, tantos jogadores poderiam ter nos ajudado aí na Libertadores, né? Então, hoje o São Paulo ainda precisa vender mais se quiser fechar o ano com um caixa verde, com um caixa positivo, né, rapaziada? Então, deixem aí o que vocês acharam nos comentários, as suas opiniões. De fato, uma informação completamente revoltante, né? Amanhã a gente entra em campo de novo
E ó, esse jogo não deixa de ser importante. Cada posiçãozinha que você vai ganhando no Campeonato Brasileiro, ela vale alguns milhões ao término da temporada. Restam 6 partidas para encerrar o Campeonato Brasileiro. E a gente tem que, com certeza, tentar chegar o mais alto possível, por conta desses milhões e, obviamente, a vaga na Libertadores em 2026. Fechado? O vídeo vai se encerrando. Não esqueça de dar uma moral para o nosso trabalho. Deixa o like, deixa os comentários aí sobre os assuntos que a gente comentou. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!